Bom dia, cavaleiros e damas do Colégio Ângulo Divinópolis. Hoje nós vamos para a nossa 11ª aula do terceiro trimestre, né? E nós queremos voltar o nosso olhar sobre 3 movimentos importantes que acontecem ali num momento ali na década, finalzinho, né? Da década de 50 até a década de 70, né? Que são a poesia concreta, a poesia marginal e o tropicalismo, né? E aí é interessante a gente pensar, quando a gente fala em poesia concreta, um nome sempre nos vem à cabeça, né? Décio Pignatari. Quando a gente pensa em poesia marginal, um nome também nos vem à cabeça, Paulo Leminski. E quando a gente pensa em tropicalismo, não dá para não pensar em Gil e Caetano, essa dupla tão importante historicamente da nossa música, né? Depois da queda da bossa nova. Então, esses 3 movimentos que começam ali no finalzinho da década de 50 e vão até a década de 70 marcam, né, um momento pós, vamos dizer assim, pós terceira geração modernista, e traz um olhar interessante para nós, né, que muito a ver com o nosso cenário político e econômico, né, que vai refletir diretamente, de uma certa forma, na produção da poesia, na produção da música, na produção da arte, da literatura de maneira geral, né? Como sempre, nós temos aí a nossa tarefa de casa na apostila 4, né? Já estamos no finalzinho dela, página 147, os números de 1 a 3. Qualquer dúvida, já sabe que a gente pode ir conversando aí pelo zap. Quando nós falamos de poesia concreta, né, 3 nomes são fundamentais, que são Décio Pignatari, Haroldo de Campos e Augusto de Campos, né? Eles, apesar de eles terem publicado, né, um livro revista lá em 1952, só em 1956 que a gente vai falar de oficialmente movimento de poesia concreta no Brasil, né? Mas a bandeira principal, o elemento principal, vamos dizer assim, o mote, né, o que motiva a poesia concreta, é o poema objeto. É aquela poesia que vai, de uma certa forma, na contraposição do verso tradicional, dos parâmetros, dos modelos a serem seguidos, e vai explorar outros recursos, né? Então ele vai explorar, além dos recursos sonoros e semânticos, ele também vai explorar os recursos visuais, né? Então, ou seja, a disposição do poema no papel também é uma forma de informação, né? A maneira como se dispõe geometricamente o vocábulo na página diz muito, né? Então, ou seja, a literatura do implícito, a literatura do subentendido, né? E o concretismo no Brasil ele tem um elemento interessante, né? Porque ele acontece num período do governo de JK, né? E a gente vai ter esse movimento forte da construção de Brasília, o incentivo da produção automobilística, a abertura do nosso capital para o estrangeiro, né? A gente estamos a pleno vapor do surgimento da Bossa Nova, né? Um novo plano, vamos dizer assim, musical. O cinema novo também estava muito forte, o Teatro Arena tinha surgido. E também a gente vai lembrar que nesse momento a gente tem aí o movimento da capital, né? O deslocamento da capital do Brasil, e vai surgir nesse contexto na literatura o surgimento de uma vanguarda, ou seja, de um movimento corajoso, inovador, né? Que é a poesia concreta, né? Depois de 1964, a gente vai ter aí o regime militar, né, com uma forte censura na arte, e esse movimento artístico ele vai surgir ali como um forte movimento de resistência ao totalitarismo, né? Então a gente vai enxergar a gente vai dizer que é um período cultural agitado, abafado pelas instituições, né? E que traz para a gente uma reflexão, ou seja, o não dito, o implícito, o subentendido passa a ter uma grande força, né? E aí a gente tem algumas características que são muito importantes na poesia concreta, né? A valorização dos aspectos visuais, né? O emprego de caracteres tipográficos, desenhos, formas, né? A exploração do aspecto sonoro das palavras, o uso de aliterações, que é a repetição de consoantes, de assonâncias, repetições de vogais, paronomásia, palavras parecidas, vem de parônimo, né? Então, é só lembrar o uso de neologismos, ou seja, palavras criadas, inventadas. E a gente vai sempre dizer que a poesia concreta, o poema concreto, ele vai se comunicar através da sua estrutura conteúdo, ou seja, a estrutura
a forma física também é conteúdo, né? E aí a gente vai perceber também a ausência de um eu lírico, né? Na expressão artística, cultural. Os principais nomes, como já havia dito para você, Décio Pignatário, Haroldo de Campos e Augusto de Campos. E aqui a gente tem um exemplo, né, de dois exemplos para vocês terem uma percepção, né, da importância do aspecto visual à poesia concreta. Outro movimento importantíssimo, né, que está aí na década de 70, a poesia marginal, poesia geração do mimeógrafo. Eu tenho certeza que muitos de vocês, né, alunos aí do terceiro ano, nem nunca viram um mimeógrafo, né? A minha geração, isso era muito comum na escola, a gente, as professoras faziam, né, ou datilografavam ou faziam à mão mesmo, num papel tipo carbono, né? Colocavam, abriam, tinha uma maquininha, era uma maquininha muito divertida, né? Então abria, colocava esse papel carbono e ia passando, colocava álcool, tinha uma buchinha que você colocava álcool e ia passando as folhas, né? E a gente às vezes era convocado como crianças a ajudar o professor a ficar espalhando para não manchar a folha, a gente ficava espalhando no chão as folhas que iam sendo rodadas para depois utilizar. Era uma forma de ganhar tempo, né? Economizar tempo para os meninos não ficarem escrevendo tudo. Então a gente não tinha a máquina de xerox, as escolas não tinham verba para isso. Então usava-se essa máquina de mimeógrafo. E os nossos poetas marginais também fizeram isso, né? Por falta de verba, por falta de incentivo à cultura, tiveram que lançar a mão desse meio aí um pouquinho arcaico, né? Um pouquinho retrógrado, mas era o que tinha para o momento. A gente tem que lembrar aí do período da ditadura militar, né? Em que a arte foi tão perseguida, que a arte foi tão cerceada. E o nome principal, como eu já havia dito para vocês também, né? Paulo Leminski, ele define o termo marginal e eu acho bacana demais, né? Ele fala, marginal é quem escreve à margem, deixando branca a página para que a paisagem passe e deixe tudo claro a sua passagem. Marginal, escrever na entrelinha, sem nunca saber direito quem veio primeiro. Ou seja, novamente, né, da mesma forma que a poesia concreta, nós temos aí a entrelinha, o não dito, dizendo tanto, né? O não dito significando tanto. Né? E esse movimento, né, chamado aí dito marginal, entre aspas, né, a gente pode falar que é um movimento de contracultura, ele traz para a gente um grito, né, bem forte, que foi silenciado pela ditadura, né? Então os nossos nesse período, né, os nossos artistas foram considerados aí agitadores culturais, assim como os professores, educadores de maneira geral, né? Então essa arte da contracultura que vai se remeter, como eu disse a vocês, como eles não tinham meio de patrocínio, lançaram mão do mimeógrafo, por isso o nome Geração de Mimeógrafo. E ele é um movimento revolucionário da literatura, é um movimento que, de uma certa forma, traz um compromisso de protesto aí, ou seja, aquela literatura que vai sair do sistema, que vai sair do padrão. Né? Então a poesia marginal ela era formada por pequenos textos, né, com muito apelo visual também, fotos, quadrinhos, né? Uma linguagem coloquial, ou seja, o traço da oralidade, do espontâneo, do inconsciente é muito forte. E a temática do cotidiano, também erótica, permeada de sarcasmo, de humor, de palavrões, de gírias, né? E nesse movimento aí a gente vai ver notadamente aquela periferia que não tinha voz, ter voz no movimento literário, ou seja, aqueles que não se encaixavam vão ter um espaço na literatura, na arte. Né? Então a gente tem alguns nomes que se destacam, Chacal, Cacaso, Paulo Leminski, Torquato Neto, né? Na poesia o Tom Zé, na música, né? Tom Zé, Luiz Melodia, né? Dentro das artes plásticas, Hélio Oiticica. E é interessante que, para a gente finalizar esse olhar nosso na poesia do movimento marginal, o Hélio Oiticica falava o seguinte: seja marginal, seja herói, ou seja, tenha coragem, né, de sair do padrão, tenha coragem de sair, né, das regras, né, de subverter as regras. E nós vamos também ter um outro movimento, né, que acontece aí nos anos 67, 68, principalmente na música, que é o tropicalismo.
ou seja, é uma vanguarda também, só que uma vanguarda tendendo para a música, né? Ele vai ser visto aí como um movimento libertário, revolucionário, e que saía um pouco, né, daquele padrão intelectual da bossa nova e buscava uma cultura mais popular, do samba, do rock, do pop, o uso de guitarra, né? Então vai ser uma experimentação, porque a gente costuma dizer que o tropicalismo ele é uma experiência estética. E ela é aberta, sincrética, ou seja, aberta a todas as tendências, né? E que mudou muito o panorama da música, mas também o panorama da nossa cultura de maneira geral. Nós vamos ter nomes importantes como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Nara Leão, Tom Zé, Gal Costa, os Mutantes, né? Rita Lee, Sérgio Dias, dentre tantos outros, né? E o contexto histórico também bate com a questão do período militar, né? Hoje em dia tem essa polêmica, né? Se foi ditadura, se não foi ditadura, mas vamos falar que foi o período militar, né? De muita greve, de muita censura. Não há que se dizer, não se pode dizer que não houve esse movimento ditatorial, né? E também coincide com o declínio da Bossa Nova, e aí vai surgir esse grupo de artistas, né, que vão ser chamados de tropicalistas, né? E como eu disse para vocês, o uso, né, da guitarra, o estilo, né, bem parecido com o hip, né, e essa mistura de cores, de tons e de ritmos vai caracterizar o movimento tropicalista no Brasil, né, que tem seu final com a prisão do Gilberto Gil, do Caetano Veloso, que depois Caetano foi exilado, e o nosso movimento, infelizmente, tem aí os seus principais líderes silenciados, e aí a gente tem aí o término do tropicalismo, né? Grande beijo a todos.